Os 400 anos importam todo porque aqui se viveu o verdadeiro cristianismo. Nos traz todo um legado de resistência, de uma cultura única, onde muitos dos nossos costumes que nós temos hoje em dia, nós herdamos dos povos originários. Legado à Mesa, patrocínio Colégio Anchieta, Rede Jesuíta de Educação e Unicinos. Nossa sala de aula é o mundo. Olha de novo há quanto tempo tem a existência nesta terra de um outro símbolo máximo da cultura gaúcha, que é o vinho, né? Os espanhóis, né, os europeus jesuítas, chegaram aqui, eles já tinham um estilo de vida na Europa, né? Já tinham as suas convicções em todas as coisas, né? Um outro tipo de mercado, um outro tipo de consumo, um outro tipo de sociabilidade, e eles chegam nesse novo mundo onde não tem, né? Existe toda uma outra sociabilidade, né? Enquanto os indígenas faziam suas casas com coisas orgânicas, né? Tinha um estilo de vida diferente, tinha um outro jeito de ser. Então, esses jesuítas precisam construir essas coisas, né? O vinho também é sociabilidade, também era festa, também era comemoração. São coisas que têm que ser trazidas para cá. Assim como o gado foi trazido, a uva teve que ser trazida, a farinha do trigo, né? Então, são coisas que vão sendo, como a gente viu antes, de coisas que os indígenas colocaram na vida dos jesuítas, como a erva mate. Eles também trouxeram coisas que acabaram sendo depois utilizadas e adaptadas, né, para o lugar onde estava sendo feito, enfim. Então, é uma grande conversação, né? Muitos textos e muitas pessoas falaram durante muito tempo sobre a aculturação indígena com a vinda dos europeus, mas também foi o contrário, né? Claro, existem várias dinâmicas que foram mais violentas, menos violentas, mas a questão da cultura, quem veio também pegou muito porque precisava sobreviver. O consumo do vinho, ele é uma prática importante dentro da religiosidade, né? Então, se observa esse início de um cultivo de videiras, uma produção de um vinho para esses momentos religiosos, né, de consumo e de celebração. Então eles tinham que cultivar esse ingrediente para abastecer a necessidade que se tinha, porque é um ritual que acontece há muito mais de 400 anos na Europa e que aqui tinha que ser igual. Então é muito louco tu pensar que o vinho está presente aqui nesse lugar há muito mais tempo do que a gente imagina. Tanto é que existem até adegas missioneiras na região das Missões que tem algumas evidências daquela época ainda. Através da vinícola Fim, tem relatos e inclusive eles reproduzem um vinho daquela época, que esse vinho é muito bom e ele é o segundo vinho mais antigo das Américas. Então muita gente pensa que a uva veio com a origem italiana, né? Que esse ano, no passado, fez os 150 anos da imigração. Não foi isso não. A uva veio com os jesuítas pela Argentina e mais as uvas viníferas, né? Isso que é importante. Então o primeiro vinho foi feito no Rio Grande do Sul, elaborado no Rio Grande do Sul, foi pelos padres jesuítas. O padre Roque Gonzalez, que foi o padre que elaborou esse vinho, um vinho de missa, um vinho que eles utilizavam na época para celebração. A uva foi trazida, mas o que sempre esteve aqui foi o butiá, por exemplo. Recentemente a Embrapa fez uma pesquisa super forte da rota dos butiazais. E se a gente for pensar historicamente, o nosso butiá, ele basicamente era usado para cachaça e parecia que a gente só tinha uma variedade de butiá, né? E hoje a gente consegue ter alguns registros aí de muitas variedades que não são
tão conhecidas, porque o butiá ele sempre foi associado muito à nossa cultura como isso só serve para cachaça, né? Ou tô ali como o butiá que caiu da fruta e daí tem o termo do me caiu os butiá do bolso, né? Então a gente insere o butiá de algumas formas, mas muito historicamente relacionado com a cachaça de butiá. Porque é uma fruta que ela é ácida, ela é uma fruta fibrosa, então a gente demorou muito tempo para entender que, embora ela seja ácida e seja fibrosa, ela tem um potencial muito legal dentro da gastronomia, e hoje a gente começa a ver ela sendo utilizada na sua totalidade, inclusive como farinha do coquinho do butiá. Mas o butiá também tem uma importância pela árvore, né? E a árvore dá esses materiais para cestarias, né? Para fazer essas armadilhas, artesanato, para fazer essas armadilhas de pesca que eles usavam. Então, pensando, né, tantos anos atrás, onde se tinha uma consciência de se utilizar tudo que tinha. É muito comum no interior do estado as famílias fazerem terem os seus licor, né? Ou os seus cachaçinha. Os seus butiazeiros em casa e as garrafas lá de licor e de cachaça de butiá com a fruta dentro, né? E essa é uma herança que ela veio muito forte indígena. A história da comida e da bebida, ela é muito difícil de ser datada, de ser estudada, e a gente às vezes não enxerga como uma história ou como parte da história, como a gente vê um arquivo, uma guerra, né, uma coisa assim mais vista como coisas históricas, porque é cotidiano. Todo dia a gente acorda e toma um chimarrão, todo domingo a gente faz um churrasco. Então parece só mais uma coisa do nosso cotidiano, mas dentro desse costume e dessas práticas tem muita história do nosso povo, né? E tem muita história nossa, que a gente continua modificando essas receitas, continua modificando esses manejos. Então é muito interessante ver como isso também, né, agregando pessoas, né, povos indígenas, agregando mulheres que geralmente ficavam nas cozinhas, né, nas plantações, e esses povos que muitas vezes foram invisibilizados dessas grandes histórias. Legado à Mesa, patrocínio Colégio Anchieta, Rede Jesuíta de Educação e Unicinos. Nossa sala de aula é o mundo.